CXCI11, o Fundo de Carteira Imobiliária da Caixa Econômica Federal. Vamos ler o relatório de julho de 2025, publicado agora, no dia 11 de agosto de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo, ao que parece veio queda na distribuição. Veremos então qual é a atual situação dele. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. A cota patrimonial a R$ 83,84, a distribuição R$ 75 centavos. Veremos adiante, parece que caiu. Um patrimônio líquido hoje na casa de 171 milhões e meio, um volume médio na B3 diário de R$ 434 mil, 5.439 investidores, 44 FIIs na sua carteira e na data que eu gravo aqui com vocês, o CXCI11 cota na B3 a R$ 64,09, fazendo um P sobre VP de 0,75, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 9,88%. A cotação chegou lá aos 57,43 em dezembro, mergulhou novamente em fevereiro aos 57, chegou agora em junho aos 67,45, mas repousa aí a casa dos R$ 64,09. A última distribuição do fundo será paga agora, dia 14 de agosto de 2025, 75 centavos. Ele que no final de semestre fez aquela distribuição extra com pagamento agora em julho de 90 centavos, mas já retornando àquele patamar de 75 centavos que ele já vem pelo menos desde agosto de 2024, fazendo um yield mensal agora em agosto de 1,16, anual de 14,3%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em CXCI11, teria perdido dinheiro, R$ 920,90, então ponto de extrema atenção, porque toda esta perda de dinheiro e de rentabilidade do investimento é refletida aqui na comparação com os índices. Vejamos, o CXCI11 apenas 7,91%, enquanto o CDI retornou 25%, o IPCA 9,42% e o IFIX 6,12%, ele não conseguindo superar nenhum dos 3 benchmarks, então ponto de extrema atenção. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que no mês o fundo encerrou em julho com um resultado negativo de 1,37%, ligeiramente abaixo do IFIX, que rendeu 1,36%. Enquanto a maior contribuição veio aqui do segmento de logísticas e também de lajes corporativa, que tiveram maior impacto na carteira do fundo, conforme verificamos aqui os retornos no comparativo do CXCI11, o maior retorno o Petal 11, 9,21%, tem aqui também o SARI 11, que foi vendido para o BTLG, tem o RBRL, o CNES 11 e o BROF 11 também, todos eles retornando positivamente, enquanto a carteira do CXCI11 retornando negativo de 3,09%, o IFIX 1,36% e as maiores contribuições aqui vieram para o resultado negativo do Core 11, 10,99%, o Tigar também sofrendo bastante, 10,09%. Temos um vídeo recente aqui no canal em relação ao Tigar 11, explicando em detalhes tudo o que acontece nesse fundo, principalmente na perspectiva de mercado macroeconômico. O Core 11 também sofrendo, porque ele vai decrescer demais em relação à sua distribuição já agora em janeiro de 2026. O TRBL11, que é aquela sangria toda em relação aos Correios, perdendo o inquilino lá naquele imóvel em Contagem. O HSML11, que vem com resultados fracos, mas agora, ao que parece, cresceu um pouquinho, mas ainda sofre bastante. E o RBHY também retornando menos 5,47%. Em julho de 2025 também o IFIX Tijolo Rural sofrendo, o IFIX Tijolo Shopping também sofrendo, o IFIX Papel também sofrendo demais, o tijolo logística e também o tijolo lajes, praticamente muitos dos segmentos de tijolos aqui do IFIX sofrendo, inclusive o de papel retornando menos 1,15% e o IFIX mesmo 1,36% na somatória de todos os segmentos. O resultado do CXCI11 em julho foi de 86 centavos por cota, com distribuição de 75 centavos, paga agora no dia 14 de agosto de 2025. Há aí um acúmulo de 73 centavos por cota em resultados não distribuídos, ponto positivo. Já em relação à carteira aqui de ativos, 93,52% em cotas de FIIs, 6,47% em operações compromissadas. O fundo encerrando julho agora com 93% do portfólio investido em ativos imobiliários, além de 6,47% em ativos com liquidez, e o segmento de recebíveis permanece com os mais representativos aí, 41,2%.
Já o segmento de recebíveis deve continuar a contribuir com bons níveis de carrego e trazer maior previsibilidade. Por outro lado, os tijolos representam 45,7% do patrimônio líquido aqui do CXCI11 e segue lá com os bons fundamentos nos investimentos com ativos de qualidade. Já os FOFs, há o entendimento de que trazem uma relação de complementariedade de investimento para o CXCI11 e os níveis de descontos também trazem aí uma percepção de potencial upside neste segmento, sendo a maior contribuição advinda aqui de logística e a menor contribuição aqui de alocação nos FIIs das agências bancárias. Em relação ao resultado, a maior contribuição veio aqui de recebíveis, seguido de 16% de logística. Tem aqui também as lajes corporativas cooperando em pequena medida, além dos FOFs, das agências bancárias, além de 2,95% aqui do agro, o do segmento de shoppings, varejo também, e um pouco de LCI. Nos FIIs de recebíveis, ele tem uma distribuição de 79% em índice de preços, tem aqui também 19,93% em juros, além de 0,38% no pré-fixado. Ele se divide bem daquela classificação middle risk e também high grade, 44,5% para risco baixo e 35,4% para risco médio, além de 20% aqui para high yield, risco alto. A maior contribuição da carteira imobiliária das lajes corporativas segue aqui o estado de São Paulo, 77%, seguido do estado de Minas Gerais. Tem aqui também Rio de Janeiro, Distrito Federal, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Lembrando que a maior exposição segue aqui para a região de Pinheiros, lá em São Paulo, 22,5%. Já nas concentrações de ativos logísticos, a maior exposição é aqui em Minas Gerais, 30,3%, seguido de São Paulo, 29,6%, mas ele tem aqui também o Goiás, a Bahia, o Pernambuco, o Ceará, o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Dos FIIs investidos, ele segue lá com aquela concentração do RBRR11, 7,74%, o CNIP formando 7,66%, o VRTA11, 5,5%, o CVBI 5,2%, então atenção a estas concentrações. Mas ele tem aqui também, por exemplo, o PMLL11, que é o antigo MAL11, tem o HGRE, tem o XPML, tem o CACR11, o HSML, o JSRE, enfim, diversos fundos imobiliários, como por exemplo também o TRBL11, além do BTLG, tem aqui o RZTR11, o Betal, o TEP, enfim, diversos fundos imobiliários, além de 6,18% aqui em concentrados com uma exposição menor do que 1% do patrimônio líquido do fundo. A maior concentradora aqui de distribuição segue aqui a Pátria, 19,9%, seguido da Quineia, da RBR Asset, tem a Rio Bravo também, tem a Fator, tem a Guardian, enfim, bem diversificado, mas a concentração aqui na Pátria chama um pouco mais de atenção. Em relação aos níveis de desconto, 38,5%, ele tem um potencial de upside geral aqui de 50,18%, se considerando que o portfólio do CXCI11 negociando a valor patrimonial chega a R$ 101,69 e a cota mercado margeando a casa dos R$ 67,00. Em relação à negociação do fundo na B3, 9.900.000, uma média diária de R$ 434.000, segue aqui com 4.451 negócios ao dia, 5.439 cotistas, crescendo um pouquinho, muito influenciado aí pelas exposições do CXCI11 através das mídias, principalmente aí no YouTube, como acompanhamos aqui no nosso canal. Já em relação à evolução da cota no mercado secundário, ela segue lá na cota patrimonial ao total de R$ 83,34, tendo uma margem de deságio de aproximadamente 23%, ponto positivo, 73 centavos aqui de reserva por cota. Em relação ao retorno, enquanto o CDI retornou 41,63, o CXCI11 apenas 17,32, inferior inclusive à linha aqui do IFIX, então ponto de atenção, porque na rentabilidade do yield a mercado no mês, ele rendeu 1,16%, nos últimos 12 meses 14,13%, um gross up de 1,36%. Ele segue sendo acima dos demais concorrentes, um destaque aqui na casa de 1,4% versus os demais FOFs listados, se comparando na mediana aí de 1,04%, ele se encontra bem superior. Já em relação à DRE do CXCI11 para julho de 2025,
1.799.000 de rendimentos de FIIs, tem aqui 107 mil de receitas financeiras, R$ 2.325 de alienação de cotas de FIIs, chegando a um resultado aqui de R$ 1.787.000, distribuindo R$ 1.543,87 por cota de resultado, 75 centavos por cota na distribuição. Em relação à decomposição do resultado, ele segue aqui com a maior exposição dos rendimentos de FIIs, 87 centavos. Tem aqui também 5 centavos de receitas financeiras, 12 centavos é a reserva acumulada. Tem aí também 6 centavos em relação às suas despesas, a reserva hoje chegando na casa dos 73 centavos por cota. A maior contribuição segue aqui para os recebíveis, 43,15%, seguido do logística, do FOF e também das lajes corporativas, além dos shoppings. Perfeito, pessoal? De CX, CI11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.